Aleluia, glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Aqueles que se encontram sentados, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor, como já foi dito. Eu sou a missionária Selma. Não sei se alguém aqui não lembra de mim, já tem bastante tempo, né, pastora, que eu estive aqui, que estava um pouco diferente, mudou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E está aqui, né, meu esposo, o qual esteve louvando, minha esposa evangelista Robson, a minha filha Clara Vitória, o missionário Carlos, e principalmente, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, que não pode faltar em nosso meio, né? Que Ele é o dono da festa, é o principal que não pode faltar em nosso meio. Ainda que tenha 2 ou 3, é unido em nome do Senhor, Ele se faz presente. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço, né, primeiramente a Deus de nos permitirmos estarmos aqui nessa noite, e ao convite feito por intermédio do missionário Carlos. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa abençoar, né, a pastora e toda a igreja. Mateus capítulo 14, louvado seja Deus. Vamos estar lendo o versículo 27 a seguir. Amém, vai. Eu venci essa batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vai atravessar, a gente vai, farol. É interessante ver que eu tenho um negócio comigo, eu e Deus, né? Quando Deus não me mostra a mensagem em sonho, Deus me dá ali, do nada, me dá aquela mensagem, eu já sei que eu vou receber um convite. E aí foi o que aconteceu. Deus me deu essa palavra anteontem. E quando foi ontem, recebi o convite, e aí eu vim entender, né, por que Deus tinha me dado essa palavra. Ele conhece o meu e o teu coração, e antes mesmo de acontecer, Ele já revela, né? Ele conhece tudo. Amém, igreja? Mateus capítulo 14, versículo 27. Diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subira para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Porque tu afundou, Pedro, tu tirou os olhos de Jesus. Aleluia. E botou os olhos na água. Veja, aleluia, o início desse capítulo 14. A Bíblia vai nos dizer que, aleluia, João Batista é morto. Louvado seja Deus. Herodes, ele não queria matar o profeta do Senhor. Ele temia o povo porque sabia que ele era um homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, ele foi obrigado, aleluia, a cumprir com a sua promessa feita à filha da sua esposa, a qual esteve dançando para ele e seus convidados. E por ele ter se agradado da dança daquela menina, ele promete lhe dar o que ela lhe pedisse. Ela então lhe pede a cabeça de João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. E ele então assim o faz. Louvado seja Deus. E então agora a Bíblia vai nos dizer, vou tentar resumir, igreja, eu sou um pouco péssima para isso, mas vou tentar. A Bíblia vai nos dizer que agora Jesus recebe a má notícia da morte de Jesus. Aleluia, de João, perdão. E quando ele recebe ali a má notícia da morte de João, a Bíblia nos diz que Jesus, ele quer ficar a sós. Ele quer ficar um tempo a sós. Ele se afasta para ele ficar a sós, para lidar com o sofrimento. Porque Jesus, ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. E como homem, ele sentia tudo aquilo que nós sentimos. Da mesma forma que nós sentimos tristezas e angústias e dor, Jesus também, ele sentia. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, a Bíblia nos diz que enquanto Jesus se afasta, aleluia, louvado seja Deus, uma
grande multidão vai de encontro a Jesus a pé. Louvado seja Deus. Que me chama a atenção é que Jesus, ele se afasta com o seu discípulo num barco, mas uma grande multidão vai de encontro a Jesus a pé. E ali a Bíblia nos diz que Jesus se enche de compaixão pelo aquele povo. Louvado seja Deus, e começa a curar os enfermos. Louvado seja Deus. E ali a Bíblia nos diz que eles ficam, aleluia, muito tempo. A Bíblia não revela exatamente, mas diz que já estava entardecendo. E os discípulos se preocupam porque o povo já estava entardecendo e o povo estava com fome. E eles estavam ali praticamente meio ao deserto, não tinha onde comprar alimento. Louvado seja Deus. Então os discípulos chegam até Jesus e falam para Jesus despedir a multidão, porque já estava ficando tarde, e para que o povo fosse, aleluia, comprar comida. Louvado seja Deus. Porém Jesus disse que não era besta que mandasse o povo ir sem o alimento. Louvado seja Deus. O que significa que Jesus, ele se preocupa em nos alimentar espiritualmente, mas também fisicamente. Ou seja, Jesus não se preocupa apenas com o nosso espírito, mas também com a nossa carne. Há pessoas por aí que diz que Deus só se importa com o coração, mas o nosso Deus, ele não é açougueiro para querer coração. Ele quer a minha tipo corpo, alma e espírito, ou seja, por completo. Jesus, ele preocupa, aleluia, comigo e contigo por completo. Ele quer a minha ti por completo e não pela metade. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer: mas eu ainda não sou crente, mas tenho um coração bom, eu faço muitas coisas boas, eu ajudo muitas pessoas. Aleluia. Coração bom, ajudar pessoas não significa salvação garantida, mas vida de santidade e obediência a Deus, fé, aleluia, devotada ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, igreja, a Bíblia nos diz que ali o discípulo diz que havia 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus ali multiplica, ele faz uma grande multiplicação daqueles pães e daqueles peixinhos e alimenta ali, aleluia, 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Louvado seja Deus. Segundo a lei judaica daquela época, os homens, quando estavam em público, se alimentavam, aleluia, separadamente das mulheres e crianças, o que significa que Jesus alimentou mais ou menos de 10 a 15 mil pessoas. Louvado seja Deus. Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, Jesus fez a multiplicação, alimentou aproximadamente 10 a 15 mil pessoas, e ainda sobrou, aleluia, 12 cestos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que muitas das vezes é pouco em nossas mãos, nas mãos do Senhor é mais do que o suficiente. Louvado seja Deus. Mas entendem uma coisa, igreja, assim como Jesus, quando ele recebe a má notícia, precisou ficar a sós. Louvado seja Deus. Há momento em nossas vidas que nós também precisamos ter um momento a sós. Há momento a qual você passa, que aleluia, a gente até se pergunta: cadê meu amigo? Cadê fulano? Cadê meu tanto? Por que eu estou sozinho nessa luta? Por que eu estou sozinho nessa prova? Aleluia. Muitas das vezes é permissão do Senhor. Muitas das vezes o Senhor permite que eu e você enfrente as nossas dores sozinhos, não, aleluia, sem o Senhor, mas sozinhos de homens, sozinhos de pessoas. Louvado seja Deus, porque eu creio assim, igreja, que quando o Senhor nos permite passar por algo e estar só, é porque Ele está nos ensinando algo, é porque Ele tem um propósito por trás desta situação, porque eu falo por experiência própria. Aleluia. Eu não ia entrar em muito detalhe, mas há 1 ano e pouco atrás, aleluia, louvado seja Deus, eu passei por uma situação a qual eu não encontrava ninguém do meu lado, até mesmo pastores, família, todos me
viraram as costas. Eu me vi sozinha. O meu marido, aleluia, ele se afastou da presença do Senhor. Os meus filhos se afastou da presença do Senhor. E fiquei somente eu como coluna da minha casa. Aleluia, levando a casa, aleluia, nas costas. E ainda assim continuei pregando a palavra. Continuei apresentando coreografia. Continuei indo em todos os cultos. Continuei fazendo a obra do Senhor. E muitas das vezes eu falava: Senhor, por que eu estou tão sozinha? Senhor, por que ninguém está do meu lado? Senhor, por que eu não encontro nem mesmo apoio de ninguém? Aleluia, louvado seja Deus. E Deus me fazia lembrar de um sonho ao qual Ele me deu algum tempo atrás, muito antes disso acontecer. Aleluia, qual eu procurava ajuda. Eu passava por uma situação, procurava ajuda e não achava. Então eu entendi que era a permissão do Senhor que eu passasse pelaquele processo sozinha, porque Ele tinha um propósito por trás daquele processo. Aleluia, eu posso lhe dizer uma coisa, que eu tenho aprendido e amadurecido muito com o propósito do Senhor. Então quando você passar por algo e você se encontrar só, não murmure, mas entenda que Deus tem um propósito por trás dessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, igreja, que depois ali de Jesus alimentar toda aquela multidão, aleluia, agora Jesus, Ele ordena os seus discípulos para que entrem no barco e passem para o outro lado do lago. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora o que me chama a atenção é o seguinte: Jesus, Ele diz no versículo 22, Ele diz assim: e logo ordenou, presta atenção, que Ele não pediu, Ele ordenou, Ele deu uma ordem. Jesus, aleluia, Ele logo ordenou, Jesus, que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Ou seja, há momento na minha e na tua vida que Jesus não vai nos dar opção, mas apenas uma ordem. Aleluia, Jesus está falando com o crente nesta noite. Ei filho, ei filha, a ordem para a tua vida é marchar. Eu não te dei ordem para parar, eu não te dei permissão para estacionar, eu não te dei permissão para entrar na caverna, eu não te dei permissão para parar no meio do caminho. A ordem é para marchar, a ordem é para se colocar de pé e marchar. A ordem é para colocar a mão na seara e não tirar. A ordem é para continuar. Eu sou abraço contigo, eu seguro em tuas mãos, eu te sustento, eu sou contigo, eu te fortaleço. Mas não pare, porque eu não permito. Não estacione, porque eu não permito. Não entre na caverna, porque eu não permito. A ordem é pra continuar, terra. Olha, meu pai. Há momentos, igreja, aleluia, que nós queremos tomar um atalho, nós queremos tomar uma decisão, nós queremos parar, nós queremos estacionar, nós queremos entrar na caverna, mas Jesus apenas nos dá uma ordem. Sai da caverna, quem gosta de caverna é urso. Jesus Cristo. Eu não sou. Não adianta entrar na caverna sem a permissão do Senhor. Eu não sou das cavernas. Não adianta, aleluia, louvado seja Deus, querer parar sem a permissão do Senhor. Não adianta estacionar sem a permissão do Senhor. Não adianta querer tomar atalho sem a permissão do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Há momentos sim que Jesus não dá escolha assim, mas a maioria das vezes Jesus não nos dá escolha, mas uma ordem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, alguns meses atrás,
Aleluia, louvado seja Deus. Eu estava desanimada com algo no ministério onde eu congrego. E ali eu vim para casa e falei: Deus, eu quero ficar na caverna que nem Elias por um tempo. Quero ir para a igreja só sentar no banco e ouvir, não quero fazer nada. E ali eu falava, eu tenho mania de estar pensando e falando. Minha filha vinha do meu lado e falou: mãe, tu esqueceu do que tu passou? Tu esqueceu do vale que Deus te tirou? Tu esqueceu que tu quase morreu? Tu quer passar de novo pela mão do oleiro? Tu quer que Deus te amassa de novo? Tu passou pelo vale da sombra da morte e está querendo passar lá de novo? Mãe, Deus não está te mandando entrar na caverna. Deus não te mandou ser covarde. Deus te mandou se levantar e fazer a obra. Mãe, criatura, ela começou a me dar sermão, aleluia, dentro da palavra do Senhor. E ali eu baixei a cabeça e eu ouvi só pouco a igreja. Não era a minha filha que estava falando, mas o próprio Deus falando na boca dela. Porque Deus fala como Ele quer, através de quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E ali eu baixei a minha cabeça e ouvi o que ela estava falando. E logo em seguida eu falei: Deus, me perdoa, eu não vou parar, eu não vou entrar na caverna. Ainda que eu fui decepcionada, ainda que eu esteja triste, eu não vou parar, porque eu entendi que Deus não me livrou da morte há 5 anos atrás para me, aleluia, de estacionar, para me parar por qualquer coisa, para me entrar na caverna por qualquer coisa, para me querer recuar. Ei, Deus não chama covarde, mas Ele chama os corajosos. O covarde no meio do caminho volta, mas os corajosos permanecem em frente, porque sabe que quem chamou é o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele chama, Ele garante na minha e na tua vida, igreja. Ele chamou, foi Jesus, não foi Zé Cocá não, rapaz. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nos dá força para vencer. Resumidamente, igreja, uma igreja entendendo o que eu estou falando. Há 5 anos atrás eu passei por 3 cirurgias em 3 hospitais diferentes. Fiquei 2 meses internada. Fui entubada 2 vezes e fui 5 vezes para o UTI. A terceira cirurgia levou 30 pontos. Aqui em Jiquel o médico me deu 1 semana de vida. De Salvador me deu 2 dias de vida. Hoje eu estou viva porque eu sou o milagre do Senhor. O próprio médico admitiu que eu sou um milagre, porque eles achavam que eu sairia do hospital num caixão, mas quem dá a última palavra na minha e na tua vida não é o advogado, não é o médico, não é o homem, mas é Jesus de Nazaré. O homem pode até estar pensando que já decretou a tua derrota, o homem pode até estar pensando que o teu chamado acabou, que o teu ministério acabou, que essa doença vai para a morte. O homem pode até estar pensando que já te deu a última palavra, mas eu vi aqui como profetisa do Senhor para profetizar na tua vida. A última palavra quem dá é o Senhor Jesus, médico dos médicos, o general de guerra, o Deus do impossível. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz, igreja, que depois que Jesus, aleluia, ordena aos seus discípulos a entrar no barco, louvado seja Deus, aleluia. Antes de continuar, a igreja, algo me chama a atenção, sabe o quê? Que quando Jesus ordena os discípulos a entrar no barco, eles não questionaram, mas eles obedeceram. O mestre falou: entra no barco, e eles simplesmente entraram. Ei, muitas das vezes Jesus fala conosco: e você quer bancar o rebelde? Ah, Deus, eu não vou não. Ah, Deus, eu não sei falar. Ah, Deus, eu não sei cantar. Ah, Deus, não, isso não é comigo, isso não é pra mim. Aí fica questionando, fica murmurando, fica caindo a voltas, aleluia, em vez de obedecer a palavra do Senhor. Mas o Senhor está falando com o crente aqui nesta noite: ei, filho, eu não chamo covarde. Se eu mando, eu garanto. Se eu te mandei pregar, então somente leia a minha palavra, que eu vou te usar. Se eu te mandei louvar, então somente saia os louvores, que eu vou te usar. Se eu te mandei profetizar, abra a tua boca, que eu falarei por ti. Mas
Senhor. Tá como Jonas. Tem crente que está murmurando. Aqueles discípulos, eles poderiam murmurar. Eles poderiam questionar: ah, mestre, se tu não for, eu não vou. Ah, mestre, por que tu também não vem com a gente? Aleluia, eles poderiam questionar, eles poderiam murmurar, mas simplesmente eles obedeceram a ordem do mestre. Ei, qual é a ordem que Jesus está te dando e você está recuando? Aleluia, seja qual for a ordem que ele te deu, obedeça. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Se Deus falou, está falado, então somente obedeça. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, a igreja, que depois ali de Jesus ordenar que os discípulos entrem no barco, Jesus agora se despede da multidão e ele sobe para o monte para orar, para ficar a sós com Deus. Agora é interessante, Jesus, ele era o próprio Deus, ele era 100% Deus, mas por ele também ser 100% homem, ele precisava, ele sentia necessidade de ter momentos de orações, de ter momentos a sós com o Pai. Imagine aí você que é carne, que é falho, que é pecador, louvado seja Deus. Aí muitas das vezes tem crente que passa a semana inteira, não tira 5 minutos de oração, mas fica montando nas costas do pastor, da pastora, da missionária. Ah, fulano ora por mim, ah, chicano ora por mim, ah, pastora ora por mim. E cadê o teu joelho, minha filha? Cadê o teu joelho, meu filho? Bate o teu joelho no chão, porque o mesmo Deus que escuta o pastor, escuta a missionária, é o mesmo Deus que escuta a tua oração. Basta tão somente crer, basta tão somente levar os teus pensamentos em oração até o Pai. Louvado seja Deus. Precisamos, igreja, ter momentos a sós com o Pai. Precisamos ter momentos de orações. Aleluia. Eu tenho observado, quanto mais eu oro, mais Deus manda eu orar. Louvado seja Deus, mas eu entendo o porquê. Porque grande é as invertidas. Está pensando que Satanás fica feliz por eu e você estar na presença do Senhor? Está pensando que Satanás fica feliz por ver o chamado que Deus tem na minha e na tua vida? Aleluia. Ele inverte, ele se levanta, é calúnia, é prova. Louvado seja Deus. Mas se eu e você permanecer em oração, se você permanecer fiel até o fim, o nosso Deus, ele é fiel para nos guardar, nos dar um livramento e repreender a fúria de Satanás contra a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário que eu e você tenha momentos de orações. É necessário que eu e você desça a casa do oleiro, através da oração. E você tem intimidade com Deus. Louvado seja Deus. E quando o crente tem intimidade com Deus, ele não fica enganado. O Senhor lhe mostra o oculto e o escondido. Quando o crente tem intimidade com Deus, antes da prova vir, ele já está preparado. Ele pode até se balançar como a palmeira de um lado para o outro, mas não será derrubado como coqueiro, porque, aleluia, a raiz dele é profunda. Ele está alicerçado em Cristo, ele está alicerçado sobre a rocha, ele está alicerçado sobre a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Que há crentes por aí que na primeira prova abandonam Jesus. Na primeira prova, eu não vou mais orar, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais dar o dízimo, eu não vou mais naquela campanha. Aleluia, na primeira prova desiste. Aleluia, louvado seja Deus. É porque tem deixado de ter momentos a sós com o Pai. Louvado seja Deus. Deus é grande. Nos ajude a vencer essa batalha nessa terra, meu Pai. Segura nossa mão, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É preciso que você tenha momentos a sós, momentos de intimidade com Deus. Louvado seja Deus. Como a igreja que você vai ter intimidade com Deus se não tem momentos de oração? Aí tem pessoas que passam a semana inteira, levanta pela manhã, faz aquela oração corrida, aleluia, ou chega à noite já com sono, cansado, faz aquela oração corrida e acha que está tudo certo. Pode continuar desse jeito. Ei,
Eu não estou te dizendo que Deus escuta uma oração curta. Escuta sim. Deus escuta uma oração curta como uma oração longa. Deus escuta uma oração em secreto, aleluia, no silêncio, como a oração de Ana. Como ele também escuta uma oração em alta voz, clamando como o cego Bartimeu. Mas o que eu estou te dizendo é que não basta, aleluia, falar com o Senhor 1, 2, 3, 4, 5 minutos de vez em quando e está tudo bem, porque enquanto eu e você muitas das vezes está parado, estacionado, sem orar, Satanás ele não para, ele continua lutando, investindo, se levantando para nos derrubar, para abalar a nossa fé, para impedir o propósito de Deus na minha e na tua vida. Mas no momento qual é você, começa a orar, começa a buscar a presença do Senhor. Satanás ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair por terra, porque o Deus a qual você serve é muito maior e muito mais poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás ele pode até preparar um grande exército contra mim, contra ti, mas se o crente tiver de joelho, o meu Deus tem um exército muito maior e muito, aleluia, mais poderoso para guerrear o meu e o teu favor. A Bíblia diz no livro de Efésios que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra potestades espirituais, e contra tais só vencemos com as armaduras secretas do Senhor. E para isso precisamos ter momentos de oração, leitura da palavra do Senhor e consagração. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Jesus, igreja, que é Jesus, ele tinha momentos de orações, por que eu e você não? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, igreja, então, que Jesus, aleluia, estava ali, aleluia, já sós, louvado seja Deus, no monte, e ali pela quarta vigília da noite, ou seja, pela madrugada, aleluia, os discípulos, aquele barco já estava já no meio do mar, sendo açoitado pelas grandes ondas e o vento, o forte vento. Louvado seja Deus. Jesus que sabe tudo, passado, presente e futuro, Jesus que sabe todas as coisas, ele contempla os seus discípulos em apuro, ele contempla os seus discípulos, aleluia, a mercê do vento e da tempestade. Então Jesus, aleluia, eu posso imaginar, igreja, aleluia, que Jesus está lá sós com o Pai no monte, aí de repente ele começa a contemplar os seus discípulos em apuro. Então ele diz, aleluia, eu vou até eles, vou até meus discípulos para livrá-los, eu vou até lá para acalmar o vento, eu vou até eles para acalmar a tempestade. Louvado seja Deus. Mas entenda a coisa, aleluia, louvado seja Deus, os discípulos estavam em obediência, mas por que eles estavam enfrentando o vento? Muitas das vezes tem pessoas que dizem que a pessoa só, aleluia, está enfrentando o vento porque está em pecado. Nem todo vento é pecado, nem todo vento é desobediência, porque aqui a prova disso, eles estavam em obediência, eles obedeceram a ordem do mestre, mas mesmo assim o vento soprou contra eles, mesmo assim eles estavam enfrentando uma grande tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus ele revela para mim e para ti? Louvado seja Deus, que a tempestade que ele permite na minha e na tua vida, quando mesmo estamos em obediência, em santidade, buscando ao Senhor Jesus Cristo, ele permite o vento, ele permite a tempestade, aleluia, para manifestar a sua glória a mim e a ti. Ou seja, se você está em obediência, se você está em oração, se você estava na razão, se você está buscando a presença do Senhor, e mesmo assim o vento está soprando contrário, o Senhor está falando, ei filho, ei filha, permaneça fiel, porque eu vou manifestar a minha glória a ti. Eu vou te mostrar do que eu sou capaz, eu vou te mostrar o meu poder sobrenatural na tua vida e na vida dos teus. Eu vou te mostrar que o impossível eu faço possível na vida dos meus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Deus da glória, aleluia. É, Pai, nos ajuda, Senhor.
Louvado seja Deus. Leva para o outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu enfrentei o vento há 1 ano e pouco atrás com meu marido, com os meus filhos, aleluia, não para me engrandecer, igreja, porque a honra, a glória do Senhor. Eu sou barro, pó e cinza, pecadora como qualquer outra pessoa. Louvado seja Deus, mas eu estava em obediência. Eu estava com minha vida no altar. Eu estava orando, pagando preço, subindo no monte, apresentando coreografia, pregando a palavra, indo para a igreja. Tudo que Deus mandava eu fazer, eu fazia. Mas mesmo assim Deus, aleluia, permitiu passar no vento. E aleluia, louvado seja Deus, algumas semanas antes eu estava apresentando a coreografia. Quando eu termino, Deus usa um vaso e fala assim: olha, a missionária que estava apresentando aqui a coreografia, Deus manda te dizer que você vai passar por um grande vento, para você preparar os lobos, para você cingir os lobos, porque vai passar por um vento. Mas Ele te diz para não parar de dançar para Ele, para não parar de pregar, para não parar de fazer a obra, porque Ele vai passar contigo nesse vento. Ele é contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu ainda não sabia o que eu iria passar, mas eu comecei a subir o monte, comecei a buscar revestimento, eu comecei a buscar força, porque a igreja, quando Deus fala, Deus cumpre. Então eu sabia que Deus, aleluia, iria permitir o vento vir. Eu comecei a me revestir, eu comecei a buscar do Senhor. Quando o vento veio, aleluia, não foi eu que fui forte, não foi eu que fui a super heroína, foi Deus que me sustentou, foi Deus que me segurou de pé. Ainda que todos me viraram as costas, ainda que eu olhava os 4 cantos e me via só, eu sabia que o general de guerra todo poderoso estava comigo a todo instante. Ele não é diferente da tua vida. Ainda que você esteja enfrentando o vento, a tempestade, mas se tiver em obediência, se tiver em santidade, se tiver buscando a presença do Senhor, ainda que todos te abandonem, o meu Deus te diz: eu sou contigo, eu estou do teu lado, filha. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu não sabia o que eu passaria, mas quando veio o vento, Deus já tinha me preparado. Louvado seja Deus. Mas se eu não tivesse em oração, igreja, se eu não tivesse buscando, aleluia, eu não suportaria o que eu passei. É porque o horário não dá, mas se outra vez Deus permitir, eu contarei mais detalhes. Mas só Deus sabe o que eu passei. Foi quase 1 ano, mas parecia uma eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, Ele manifestou a glória dele para mim. Sabe o que aconteceu, para você entender? Com apenas 5 dias que meu marido ficou internado no Ser Livre, Deus fez um milagre e trouxe ele liberto para casa. E logo em seguida a minha filha, e depois o meu filho. E hoje tem 1 ano e pouco, para a glória de Jesus Cristo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa estamos de pé para a honra e glória de Jesus Cristo, igreja. A glória do Senhor foi manifestada. Não será diferente na tua vida. Assim como Ele se manifestou a sua glória a mim, Ele manifestará a glória dele a ti também. Então somente creia e persevere, vai até o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus é tão fiel que Deus fez um milagre dentro de 5 dias. E com 15 dias Deus voltou a usar meu marido de novo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Claro que teve os zombadores, os criticadores, que tem aqueles que não ajudam, mas quer derrubar, que ficaram dizendo que nada, isso aí vai cair de novo, isso aí tá liberto nada. Ah, os pastores tá tudo certo, tá botando nos altar. Mas quando Deus liberta por completo. Quando Deus faz a obra por completo. E Deus levanta e usa no tempo que Ele quiser, como Ele quer, do jeito dele. E ninguém tem nada a ver com isso, hein? Não se espante se algum dos teus que está caído, de repente, Deus levantar e com 1 a 2 semanas, Deus começar a usar na casa dele. Não se espante, porque o meu Deus é Deus do impossível, do sobrenatural. É costume dizer uma coisa: as coisas de Deus não é para entender, mas é para aceitar. Porque o meu Deus faz o sobrenatural, que para muitos
muitos é loucura, mas eu e você que tem a visão do Espírito Santo entende. Aleluia, louvado seja Deus, que o nosso Deus é capaz. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, igreja, então, aleluia, que Jesus ele vai agora andando por cima da água, ele vai sobre o mar, andando sobre as águas até os seus discípulos. Mas agora os discípulos, vendo Jesus andar sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma, e eles começam a gritar. Louvado seja Deus, eles começam a ficar espantados, eles começam a ficar apavorados. Mas sabe o que eu acho interessante? Que a Bíblia, pelo menos nesse texto aqui, porque teve outras tempestades em outros capítulos, mas nessa tempestade aqui, a Bíblia não diz que eles temeram por causa da tempestade. A Bíblia não diz que eles entraram em pânico por causa da tempestade, mas porque eles viram Jesus andar sobre as águas. Louvado seja Deus. Os milagres de Deus para muitos é loucura. Louvado seja Deus. É por isso que muitas das vezes, quando Deus vai fazer um milagre, um sobrenatural na minha e na tua vida, aí muita gente começa a se afastar de mim, de ti. Você não entende, Deus, porque fulano andava dentro da minha casa, comia na minha mesa, e de repente me virou as costas. Deus, fulano era meu amigo, me abandonou. Deus, por que eu fiquei só? Sabe por quê? Porque aqueles que estavam do teu lado não estão preparados para contemplar o sobrenatural de Deus na tua vida. Aqueles que estavam do teu lado não estão preparados para contemplar o que Deus fará na tua vida e na vida dos teus através de ti, terra. Glória a Jesus. Ele só permite aqueles que ele sabe que está preparado. Louvado seja Deus. Quando Jesus foi na casa de Jairo ressuscitar a filha dele, Jesus viu os murmuradores ali questionando, criticando. Jesus colocou todos eles à parte. Jesus entrou no quarto da menina apenas com 3 dos seus discípulos, o pai e a mãe da menina. Sabe por quê? Porque aquele povo que estava ali no velório, eles não estavam preparados para ver o sobrenatural de Deus. Jesus só permitiu ali quem estava preparado. Está entendendo? Quando você estiver passando por um processo e você estiver se sentindo sozinho, não murmure. É Deus, é permissão do Senhor. É Deus tirando quem não presta do teu lado. É Deus tirando os fofoqueiros, fuxiqueiros, linguarudos do teu lado. É Deus tirando os murmuradores do teu lado. É Deus fazendo a limpeza para te mostrar quem é, quem não é. Porque nem todo mundo que bate a mão no teu ombro e diz que é teu amigo verdadeiramente é. No momento que você mais precisa, é o primeiro a te abandonar, é o primeiro a te virar as costas, é o primeiro a te criticar. Mas o meu Deus, Ele é um amigo justo e fiel em todas as horas, em todos os momentos, em toda situação. Ele está comigo, contigo. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nos entende. Ainda quando nós estamos em pecado, Ele não nos abandona, mas Ele nos ajuda a corrigir o pecado e a se levantar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, igreja, que Jesus ali, Ele vai andando sobre as águas. Louvado seja Deus. Os discípulos, eles começam a ficar apavorados. Mas Jesus, aleluia, Jesus para eles falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aí presta atenção. Aí respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ela não entenda, Pedro aqui não estava tentando Jesus, o que nos foi ensinado a não fazer. Louvado seja Deus, mas ele foi o único entre os discípulos a reagir com fé. Ele foi o único a reagir com fé. Aleluia, louvado seja Deus, é o sobrenatural de Jesus. E quando Pedro pergunta, quando Pedro diz: manda-me ir ter contigo, o interessante é que Jesus só diz uma palavra, e ele disse: vem. Está entendendo o que Deus está falando? Para Deus operar um milagre na tua vida e na vida dos teus, basta uma palavra de Jesus Cristo. Basta uma palavra para Ele fazer o sobrenatural. Basta uma palavra para Ele manifestar a sua glória em ti. Basta uma palavra para o teu marido ser liberto. Basta uma palavra para o teu filho ser liberto. Basta uma palavra para o teu lar ser restaurado. Basta uma palavra para a porta ser aberta. Basta uma palavra para o teu sonho se realizar. Basta uma palavra do Senhor é suficiente para você contemplar o sobrenatural de Deus.
Basta você colocar a tua fé em ação. Verdade. Basta você reagir com fé. Se Deus falou que vai fazer, creia, tenha convicção de que Deus falou e vai cumprir. Não duvide, porque o meu Deus não trabalha por meio da dúvida, por meio do será, mas através da minha e da tua fé e perseverança, igreja. Verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Quantas vezes eu falava com Deus: Senhor, minhas orações estão sendo ouvidas. E Deus usava mais, falava: tuas orações estão sendo ouvidas. E eu falava: Deus, se minhas orações estão sendo ouvidas, porque eu não estou vendo nada acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus usava vaso o tempo todo para falar comigo: eu estou ouvindo as tuas orações, eu estou agindo ao teu favor, eu vou fazer o sobrenatural, eu estou fechando o cofre, eu estou dando livramento. Mas aos olhos carnais eu não via nada acontecer. Até que teve um momento que Deus falou comigo: ei filha, você está mais preparada para receber a má notícia do que a boa notícia de que eu vou fazer o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu entendi que eu estava duvidando do poder de Deus, eu estava crendo da boca para fora. Então chegou o momento que eu peguei todas as roupas velhas do meu marido que ele usava lá na bagaceira, toquei fogo no quintal meia-noite, taquei ungido, ungi a minha casa inteira, levantei um clamor forte, e falei: Deus, hoje eu profetizo que eu estou queimando não essas roupas, mas a maldição na vida do meu marido, e ele vai voltar naquele ser livre, liberto, em nome de Jesus. E quando eu agi com fé, o meu Deus foi lá e fez o milagre para a glória de Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu e você agir, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai operar? Nada vai acontecer. Mas se você sair daqui nesta noite, sair daqui com a convicção de que o teu milagre vai acontecer, de que Deus vai se manifestar a sua glória em ti. Aleluia! Você vai contemplar, não só com os olhos espirituais, mas com os olhos da carne também. Você vai contemplar e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Glória a Deus. Ainda que seja impossível aos olhos humanos, ainda que o médico diz: essa enfermidade é para a morte, o meu Deus mandou dizer para a família de Lázaro: aleluia, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Assim o Senhor fala comigo e contigo: não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aos olhos humanos, há 5 anos atrás eu saí do hospital do caixão, mas o meu Deus foi o médico dos médicos, foi lá, confundiu a medicina e me resgatou com vida. Não será diferente na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então somente reaja com fé e saia daqui com a convicção do teu milagre, do teu impossível, do teu sobrenatural. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, eu já estou encerrando, a Bíblia nos diz então que Pedro, aleluia, ele, louvado seja Deus, Pedro desce do barco e ele anda sobre as águas. Por algum instante, eu não sei quanto tempo, aleluia, por alguns minutos, se foi algumas horas, mas o que eu sei é que a ousadia de Pedro, aleluia, por ele ter reagido com fé, aleluia, ele experimentou o poder sobrenatural de Deus e ele andou sobre as águas, assim como Jesus estava andando. Está entendendo? Quando você reagir com fé, você também vai experimentar o poder sobrenatural de Deus na tua vida. Mas é necessário agir com fé. Mas observe, a Bíblia diz que chega um certo ponto, Pedro começa a olhar o vento, começa a olhar a tempestade à sua volta. Ele tira os olhos de Jesus e nesse momento ele começa a afundar em terra. Enquanto os teus olhos estiverem em Jesus, você permanecerá de pé. O teu barco não vai naufragar, o teu marido não vai morrer nas drogas, o teu filho não vai morrer nas drogas. Essa enfermidade não será para a morte. Enquanto os teus olhos estiverem em Jesus, ainda que você passe pelo vento, ainda que você passe pela prova, ainda
começou a olhar o vento, a tempestade, ele começou a afundar. Assim também será todo aquele que tira os olhos do Senhor. Se tirar os olhos de Cristo e começar a olhar as lutas, começar a olhar a tempestade, começar a olhar a dificuldade, aleluia, a tendência é naufragar no mar de desespero, aleluia, é naufragar e se afastar do Senhor, aleluia, é deixar de confiar, é deixar a fé de lado, é matar os projetos, os sonhos, é enterrar as ferramentas de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. Enquanto o homem tira os olhos do Senhor, ele só afunda. Mas entenda uma coisa: quem sabe você chegou ao ponto que Pedro chegou. Quem sabe em algum momento da tua história você tirou os olhos de Jesus e começou a naufragar, começou a afundar. E de repente você parou de pregar, você parou de louvar, você parou de profetizar, você parou de orar. De repente você deu uma estacionada, de repente você ficou desanimado, não tem vontade de fazer mais nada. Você vem para a igreja arrastando. Você até abre a boca e diz: Deus, eu vou para a tua casa hoje pela graça. Louvado seja Deus. Se você chegou a esse ponto, é o teu recado, Senhor, para a tua vida. Ei filho, ei filha, ainda é tempo de voltar os olhos para Jesus e pedir o socorro dele, que ele está pronto para vir ao teu encontro e te socorrer. Ele está pronto para te segurar pela tua mão e te colocar em segurança dentro do barco, para o nome dele ser glorificado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda é tempo de se voltar para Cristo. Ainda é tempo. Ah, missionária, mas a minha fé já está tão pequena, eu nem sei mais se tem efeito. A Bíblia diz que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, que é miudinho, louvado seja Deus, é quase um grão de areia. Louvado seja Deus. Se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, move montanha de um lado para o outro. Ou seja, o tamanho da tua fé não importa. O que importa é que você use a fé que você tem, ainda que seja pouquinho, ainda que seja pequena. Coloca em ação, que através desse pouquinho de fé, Deus vai multiplicar a fé, Deus vai aumentar o teu azeite, e Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida, através desse pouquinho de fé que você tem. Louvado seja Deus. Se você olhar para Jesus e você for sincero: Senhor, eu estou fraco, eu estou fraca, a minha fé está pequena, eu estou desanimado, desanimada. Senhor, eu não tenho ânimo, eu não tenho força, o vento está soprando contra a minha vida. Senhor, meu barco está naufragando. Se você olhar para Ele e for sincero, Ele vai vir ao teu encontro, Ele vai aumentar a tua fé, Ele vai sanar as feridas. Ele vai fazer o impossível se tornar possível. Ele vai te mostrar que Ele não te abandonou. Ele vai te mostrar que não perdeu o controle da tua vida. Ei, terra, eu não te conheço, mas Jesus manda te dizer: Ele não perdeu o controle do teu barco. Ainda que tu pense não tem mais jeito, o barco já afundou. O meu Deus te diz: ei filho, ei filha, aleluia, tão somente clama a mim e responder-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes o impossível. Eu, Senhor teu Deus, sou especialista em fazer o sobrenatural. A última palavra não é dos murmuradores, é do Senhor teu Deus. Segura a tua vitória, coloca a tua fé em ação e creia no sobrenatural de Deus na tua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Pedro afundou, mas ele olha para Jesus e ele pede para que Jesus lhe salve, que Jesus lhe ajude. E a Bíblia diz que Jesus então segura pela mão de Pedro, aleluia, e entra com ele para dentro do barco em segurança. E quando ele entra dentro do barco, ele acalma o vento, acalma a tempestade, e houve uma grande bonança, e todos eles reconheceram
que verdadeiramente ali era o Filho de Deus. Louvado seja Deus, hein? Este mesmo Deus que acalmou o vento e a tempestade na vida desses discípulos. Se você, agora presta atenção, se você tiver em obediência, se tiver em oração, se tiver em santidade, porque Deus também, Ele não vai acalmar vento na vida de crente desconcertado de qualquer jeito. Se está desconcertado, primeiro se conserta. Primeiro conserta o altar. Coloca a vida no altar. Vai orar, vai buscar. Louvado seja Deus. Jesus não te abandona por causa do seu passado. Jesus, Ele não vai te deixar, mas Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para te dar uma segunda chance. Ele está de braços abertos para te receber de volta. Mas se você está em santidade, orando e obedecendo, saia daqui desta noite com a convicção do teu milagre. Saia daqui desta noite com a convicção que o mesmo Deus que acalmou o vento e a tempestade na vida daquele discípulo, Ele vai ao teu encontro, acalmar esse vento, acalmar essa tempestade, e você em toda a sua volta vai reconhecer que o teu Deus é o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. No momento que você contemplar a tua vitória, no momento que você contemplar o teu milagre, o teu impossível, não guarde para você, mas vem aqui na frente, conta o testemunho para a glória de Deus e edificar a fé do teu irmão. A minha igreja é aquilo que eu não pude falar. O Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração, e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.